Esse é o Jogo do Poder de São Paulo. A conversa hoje está sendo sobre liberdade de expressão com o deputado federal do PCdoB de São Paulo, Protógenes Queiroz, e Rubens Diniz, da Sebrapaz. Deputado, à sua vez, nós concordamos, obviamente, em toda a liberdade, é que isso está no nosso debate, isso é o nosso grito, nosso pedido, mas no caso dos programas de humor, nós temos uma posição que divergencia da sua, no caso de que, apesar de ser engraçado, todo mundo fica esperando a semana toda para ver qual é o político que vai ficar baixo pressão, qual é a pergunta que será feita, mas no entendimento dos dois aqui, eu acho que a piada com o político é um pouquinho de falta de respeito. Existe duas posições. A sua posição é que a imprensa tem que respeitar a liturgia do cargo, né? E eu acredito que sim, desde que a liturgia do cargo tenha a liturgia das suas ações correspondentes. Correto. Né? Então, não é só de um lado. Se esse político ele não se dá o respeito, ele não honra o mandato que ele carrega e os votos que lhe foram confiados para o exercício daquela atividade pública, né? Eu entendo que o jornalista tem todo o direito de informar a população que aquele mandatário não é merecedor daqueles votos e que ele não honra aquele mandato popular que lhe foi conferido, ou seja, de deputado ou até mesmo de governador, prefeito ou presidente da República e até mesmo os membros do Poder Judiciário que indiretamente exercem também um poder popular conferido através de um ingresso, como é na Suprema Corte, através do Senado Federal por indicação da Presidência da República. O que o Diniz se referia também é que a imprensa tem que respeitar as instituições, mas temos que nos ater, Diniz, que essas instituições são compostas de pessoas. Claro. Essas pessoas, elas personificam as instituições. Então, é humanamente impossível a imprensa deixar de acompanhar, ou deixar de divulgar, ou deixar até mesmo de tornar humor aquela instituição que está personificada naquela autoridade, que não corresponde também à sua liturgia do cargo. Então, se nós formos colocar aqui, o Supremo Tribunal Federal tem ministros caricaturados pela imprensa brasileira, não só de humor, mas pela própria imprensa brasileira, como o seu próprio jornal, aqui da CNT, do Poder, do Jogo de Poder, existe sim. Por quê? O que você traduz, Rony, a respeito de um integrante dessa instituição é que a população já está visualizando, ela já está cansada de saber que o que é certo ou errado, o povo brasileiro não é desonesto. O povo brasileiro é honesto, o povo brasileiro é trabalhador e o povo brasileiro tem uma sagacidade e inteligência para saber aonde tem maracutaia nas instituições. Então, Diniz, dificilmente a imprensa pode fazer vista grossa. A imprensa não tem que fazer vista grossa. A imprensa brasileira, o jornalista não tem que deixar de informar ou de denunciar que aquele mandatário ou aquele integrante de um órgão importante, como o Supremo Tribunal Federal, como os Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, ou até mesmo o prefeito, governador ou presidente da República, ele não está exercendo a sua atividade institucional destinada a defender os interesses públicos e os interesses do Brasil. Então, o que a Press, né, e até mesmo a SPAN sofreu, né, pelo próprio governo espanhol, é um retrato disso. Eles não querem praticamente que sejam divulgado a sua inabilidade ou seu flagelo social em razão da própria crise que a Europa hoje sofre. E não querem porque tem que ter um pano de fundo chamado Irã, que está sendo demonizado pelo Ocidente, porque o Irã, historicamente, é um país importante para a civilização internacional, para o mundo e para os povos, de saber como o Irã funciona, de como o governo iraniano se comporta ao defender os seus interesses da sua população e os interesses
institucionais e históricos daquele povo, daquele país. Isso tem que ser respeitado pelo Ocidente e não tem que ser levado a uma trajetória de que, se há um flagelo social na Espanha, eu tenho que buscar como pano de fundo dizendo que o povo muçulmano tem tendência terrorista, que tem tendência ao belicismo, que tem tendência a ser arrogante com o mundo ocidental ou com qualquer país que seja. Os interesses são maiores, os interesses são econômicos e historicamente é retratado nas relações internacionais estabelecidas no mundo contemporâneo. E outra coisa, para dar um gancho para o seu comentário, Rubens, é a questão da politização que se faz do caso da questão nuclear, por exemplo. Já foram 54 horas e meia de visitas aos sites, às usinas nucleares, onde durante essas 54 horas e meia, absolutamente nada foi encontrado que leve a um argumento de que gere um boicote ou um bloqueio econômico. Por outro lado, eu também estive conversando com um cientista aqui da USP, que trata exatamente da questão de energia nuclear, que trabalha também em Angra, ou seja, é um dos cientistas brasileiros de maior nome, e ele me fez a seguinte colocação: Rony, se tivesse feito a mais de 20% do refino, do enriquecimento do urânio, num raio de 10 quilômetros, esse equipamentozinho que eu tenho aqui e me mostrou, captaria. Num raio de 10 quilômetros, você não precisa fazer a visita. Não precisa fazer toda essa questão de que, olha, vai fazer uma arma nuclear, isso... Porque com esse pequeno equipamento, nós, num raio de 10 quilômetros, poderíamos identificar. É um aspecto, é uma questão muito interessante para tratar desse tema da liberdade de expressão e da liberdade de informação. Porque no caso iraniano, em torno da questão nuclear, muito se joga com a desinformação. Primeiro, dizer que o Irã está na ilegalidade. O Irã é um país que é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, um tratado com o qual os países que o assinam assumem o compromisso de não desenvolverem um artefato nuclear. O Irã é um dos países propulsores. Esse tratado, ele é um tratado das Nações Unidas e a cada 5 anos acontecem conferências de revisão desse tratado. A última foi em 2010, nas Nações Unidas, a qual eu tive a possibilidade de acompanhar durante uma semana e meia. O Irã, junto com outros países da região, são países defensores da constituição de uma área do que o Oriente Médio se transforme em uma área livre de armas nucleares. O interessante saber, e que não se diz de modo público, é que o país que não é signatário desse tratado e que se recusa veementemente a que essa área livre de armas nucleares se materialize é o Estado de Israel. Por que será? Então, e vale-se dizer que o programa nuclear iraniano é um programa de longas datas. Ele foi desenhado no momento com a necessidade de responder a problemas de energia elétrica para o país. E foi feito com o apoio dos Estados Unidos, no momento que o Irã tinha uma relação mais aproximada. Na época do Reza Pahlavi. Exatamente. Então, depois de um momento... Ou seja, no momento Reza Pahlavi funcionava. O Irã poderia ter o seu programa nuclear. O que se está construindo, se desenvolvendo, nada mais nada menos do que o programa montado nesse período. Então, agora não pode. O Brasil teve uma atitude corajosa, junto com a Turquia, o presidente Lula, de ir ao Irã e de tratar o conhecido Acordo de Teherã. Acho que um dos pilares dessa política externa dos últimos 10 anos, não é? Ao qual trouxe o Irã para a mesa de negociações novamente. A proposta que o Brasil e a Turquia defendiam era a proposta, em essência, a mesma proposta que os Estados Unidos falava nos corredores. Mas como foram países não centrais, como foram países que países emergentes, e que encontraram uma solução, apresentaram uma solução para o tema, a negociação, o acordo foi
violentamente bombardeado em menos de 40 horas. Nós temos que ir para o comercial, mas eu queria deixar aqui uma pergunta para o deputado, quando voltar, ele comentar. Por que a imprensa no Brasil não mostra uma outra face dessa questão do Irã? Porque já que nós estamos falando de liberdade de expressão, direito de informar, porque esse é um tema que acaba gerando na cabeça das pessoas uma discriminação, uma ideia equivocada e que se vai criando, que se vai aumentando. E por que a imprensa não fala? A gente volta do comercial e o senhor comenta. Você que está em casa, obrigado pela audiência, nós já voltamos.